Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar uma revisão de literatura sobre o tema Impactos da coinfecção por HIV Covid-19. O vírus SARS-CoV-2 foi detectado pela primeira vez no final de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Concomitante ao desenvolvimento da pandemia por ele causado, o vírus da imunodeficiência humana, HIV, ainda acomete milhões de pessoas, sendo, portanto, relevante avaliar a interação dessas duas condições em uma coinfecção. Esta revisão de literatura visa abordar o impacto da Covid-19 na vida de pacientes acometidos pelo vírus HIV, bem como os dados relativos à co-infecção e aos aspectos psicossociais. Para isso, foram selecionados 13 artigos através da plataforma PubMed sobre as palavras-chave HIV e Covid. No que diz respeito ao diagnóstico, aos sintomas e ao desfecho dos pacientes vivendo com HIV infectados por Covid-19, os artigos demonstraram que as evidências dessa interação não são claras. É sabido há algum tempo que o HIV é uma doença caracterizada por apresentar sistema imunológico desregulado, sem fornecer um sistema de defesa vital contra infecções virais. Portanto, a infecção por HIV está associada a respostas imunes humorais e mediadas por células T anormais, resultando em uma maior susceptibilidade a infecções oportunistas. Em paralelo, em pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2, existem evidências de altos níveis de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, maior consumo de células TCD4 e CD8, diminuição nas células T reguladoras e um ambiente imune inato alterado. Com isso, o andamento conjunto dessas duas infecções pode causar um grande impacto no sistema imune e no organismo como um todo. Apesar disso, estudos indicam que em pacientes HIV positivos que fazem uso de antirretrovirais, ou ARV, e apresentam a doença bem controlada, isto é, com uma carga viral indetectável e uma contagem de CD4 superior ou igual a 200 células por microlitro, o curso da doença, bem como os sintomas, pode ser similar ao de pacientes HIV negativo. A relação de sintomas entre HIV positivos e HIV negativos pode ser observada na figura 1 do banner. Quando não há tratamento e a infecção pelo HIV progride para a AIDS, pode haver susceptibilidade maior a um prognóstico ruim. Entretanto, os dados para fazer tal afirmação são escassos. Não está claro dessa forma se aqueles com HIV e AIDS mal controlados apresentarão resultados piores na co-infecção. Dentre os que fazem uso de ARV, foi comprovado que o uso de tenofovir associado à entricabina apresentam taxa de contaminação por COVID, hospitalização, admissão na UTI e óbito significativamente menores, e estudos ainda são feitos para avaliar um possível efeito protetor de tais medicamentos. Esses dados podem ser observados na figura 2 do banner. Portanto, embora existam indícios de uma maior mortalidade entre pacientes com COVID-19 e imunossuprimidos, não há indicativos absolutos sobre a influência do HIV no curso da doença, considerando que há outros fatores que serão abordados a seguir, que podem ser tanto quanto ou até mais determinantes do que o próprio HIV. Bom, evidências clínicas indicam que a gravidade e a mortalidade da infecção por Covid-19 estão associadas à idade avançada e a doenças pré-existentes, como hipertensão e diabetes. Em paralelo, a infecção pelo HIV é caracterizada pela presença de outras comorbidades, que incluem as citadas anteriormente. Estudos mostraram que as doenças crônicas pré-existentes foram similares entre pessoas soronegativas e as HIV positivas hospitalizadas, como demonstra a figura 3 do banner. Além dos pontos trazidos, os artigos apontam que a crise de Covid-19 afeta a pessoa que convive com HIV de outras maneiras que vão além da co-infecção. Exemplo disso é que, com as medidas adotadas em diversos países em resposta à pandemia de Covid-19, alguns centros de controle, bem como alguns profissionais que atuavam no tratamento do HIV, ou foram designados para o combate desse novo vírus, ou cessaram o atendimento. Ainda nessa linha de diminuição do cuidado, cabe citar o receio descrito por pessoas vivendo com HIV de buscarem assistência médica presencial, como também a resistência ou a impossibilidade socioeconômica de adequação à telesaúde, o que impossibilita a periodicidade das consultas. Outro ponto é a existência de uma alta prevalência de uso de drogas e de transtornos mentais entre a população HIV positiva. É sabido que esses quadros tendem a piorar em razão da pandemia, devido aos efeitos do distanciamento social e do medo de infecção pelo novo vírus, sendo que o impacto nesse grupo tende a ser ainda mais grave.
A partir desses resultados, concluímos que não foram encontradas discrepâncias entre os pacientes soronegativos e aqueles em tratamento com antirretrovirais. Sobre os pacientes HIV positivos que não seguem abordagens terapêuticas, não se tem dados suficientes para analisar uma possível interação. Portanto, não se pode afirmar que o HIV seja um fator determinante para o curso da coinfecção. Na verdade, os achados apontam que a gravidade esteja relacionada à interação entre idade, HIV, Covid e demais condições pré-existentes. Por fim, dados os impactos psicossociais e a demanda reprimida gerada pela pandemia, são necessários esforços coordenados com vistas a garantir o atendimento integral e continuado das pessoas vivendo com HIV. No banner estão listados os artigos utilizados, nós agradecemos muito pela atenção.